Nesse momento nós estamos aqui debaixo desse tema, a unção que despedaçará todo jugo, ou a unção que despedaça jugo. Semana passada nós falamos aqui sobre tantas coisas que vêm sobre a vida das pessoas, tanta carga, tanto peso que as pessoas elas levam sobre si, e esses pesos e essas cargas acabam muitas das vezes travando e não deixando as pessoas prosseguir e progredir na sua vida. Tem muitas pessoas que às vezes a gente para conversar e fala: eu estou cansado, eu estou cansada, eu não quero saber mais de nada. Muitas pessoas que nós conhecemos que até mesmo já tiraram a sua vida porque estavam sobrecarregadas por tanta luta, por tanta dificuldade, por tantos problemas. E na semana passada nós falamos aqui sobre o jugo. O que era o jugo? Que era aquela peça de madeira que era colocada sobre o animal. E aquela peça de madeira, ela tinha alguém que dominava os animais para que pudesse fazer aquilo que o seu dominador queria que eles fizessem. Então o animal ali, naquela peça ali, que é o jugo, que já está aqui no telão, o animal ele era direcionado através do seu dominador. Então o animal ele não tinha a sua vida própria. Ele fazia aquilo que o seu dominador queria que ele fizesse. E muitas das vezes, tantas pessoas elas estão dessa forma. Eles colocaram um jugo sobre os seus ombros, e esse jugo, às vezes não é um jugo como esse de madeira, mas o jugo é a enfermidade, o jugo é o vício, o jugo é os problemas, o jugo é a tristeza, é o medo, é a depressão, é a ansiedade, é o estresse. O jugo é as coisas que vêm sobre a vida das pessoas ao decorrer da sua caminhada. E hoje em especial eu quero falar de um homem que é conhecido na Bíblia como o cego Bartimeu. Você já ouviu essa pregação? Aquelas pessoas que já pregaram, talvez um dia já pregou sobre esse homem chamado ou conhecido como cego Bartimeu. Mas nós temos aqui um aprendizado muito profundo quando se fala de jugo e quando se fala de peso e sobrecarga quando se coloca sobre a vida de uma pessoa. E esse homem, ele estava exatamente levando sobre ele um peso que ele não queria que estivesse sobre a vida dele. E muitas das vezes na nossa vida nós carregamos pesos, nós carregamos cargas, nós carregamos coisas que não são para nós carregarmos. Muitas pessoas elas estão cansadas, elas querem parar, elas querem desistir porque muitas coisas ela tem levado sobre elas. E a Bíblia diz que esse homem ele estava mendigando pelo caminho. E eu li sobre o versículo de número 50, porque o versículo 50, ele vai falar sobre uma capa que estava sobre os ombros desse cego. E é essa capa que é o jugo que ele carregava. Porque naquele momento o Império Romano era um império que era muito organizado. E esse homem, por ser cego, através da sua deficiência, e para ele pedir esmola, para viver mendigando, ele tinha que ter uma autorização ou uma credencial, para que quando as pessoas olhassem para ele, entendessem que ele era um homem deficiente, que ele era um homem miserável, que ele era um homem mendigo. E essa capa que colocaram sobre ele, quando a pessoa olhava para ele, aquela capa estava escrito nas costas: é um mendigo, é um miserável, esse não tem nada. Quando uma pessoa olhava para ele, já sabia que ele era um mendigo. Quando a pessoa olhava para ele, sabia, ele é um miserável, ele não tem nada, ele é um deficiente. Imagina o peso que ele carregava sobre os seus ombros. Ele não queria estar naquela situação, porque ninguém quer estar nessa situação. Mas a vida, os problemas, o fizeram ele estar naquela situação. E talvez nessa noite você está aqui,
e também colocaram uma capa sobre os seus ombros. Uma capa que você nunca pediu por ela. Um jugo que você nunca pediu por ele. Mas alguém colocou essa capa sobre os seus ombros. O Império Romano colocou aquela capa sobre aquele homem. E aquele homem não era conhecido pelo seu nome, ele era conhecido como mendigo. Ele era conhecido por causa da sua deficiência. Ele era conhecido por causa do seu fracasso. E aquela capa não significava simplesmente uma autorização, mas para ele, ela significava um peso muito grande que ele carregava sobre os seus ombros. Aquele homem não tinha mais dignidade. Aquele homem, as pessoas passavam do lado dele, com certeza faziam uma piada, zombava dele. Aquela capa significava uma rejeição, significava uma tristeza, significava o choro. Aquele homem já não tinha mais uma perspectiva de vida, por causa que foi colocada sobre ele um peso muito grande. Não porque ele escolheu, mas porque a consequência da vida o fez adquirir aquela capa, aquele jugo e aquela carga que ele não queria carregar. E talvez essa noite você chegou aqui carregando um peso também sobre os seus ombros. Talvez essa noite você chegou aqui carregando um peso que você não escolheu, mas talvez a sua família adquiriu esse peso e você tem que carregar esse peso. Talvez pessoas na sua família tomaram algumas decisões que você não escolheu essa decisão para eles, mas eles tomaram essa decisão, e hoje você tem que carregar esse peso. Colocaram-se uma capa sobre os seus ombros, e essa capa hoje está muito pesada para você. Essa capa hoje talvez tirou até mesmo a sua dignidade, você não tem mais prazer em viver. Talvez você chegou aqui nessa noite, você está cansado, está sobrecarregado, o peso está muito grande. Aquele homem, naquele momento, ele também estava assim, mas a boa notícia é que ele ouviu, entendeu, e alguém estava falando que naquele lugar, na cidade de Jericó, iria passar Jesus Cristo. E quando ele entendeu que Jesus ia passar por aquele lugar, ele entendeu, hoje a minha vida tem que ser transformada. E ele começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porém, as pessoas começaram a querer que ele não gritasse, tentaram repreender, tentou parar a sua voz, o seu clamor, mas pelo contrário, as pessoas não conseguiram cessar o seu clamor, as pessoas não conseguiram cessar o choro, as pessoas não conseguiram cessar o seu pedido de socorro. Pelo contrário, ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só você sabe o peso que você carrega, só você sabe a capa que você carrega. Só aquele homem sabia a capa que ele carregava e o peso que era. Só você sabe a sua dor. Só você sabe a carga que você carrega. E aquele homem sabia o peso que era aquela capa sobre os seus ombros. E ele entendeu: se Jesus está passando por aqui, eu não posso perder essa oportunidade. E talvez o peso nos seus ombros está muito grande, e você já tentou clamar, você já tentou pedir, mas talvez os problemas, as pessoas também com palavra negativa, tentou cessar o teu clamor. Talvez as pessoas tentou cessar a tua oração, a tua adoração, mas nessa noite, meu irmão, eu quero desafiar você a ser como aquele cego naquele dia. Tentaram parar ele, mas não foi o suficiente para parar o clamor dele. Ele continuou orando, ele continuou clamando, ele continuou pedindo, e a Bíblia diz que Jesus parou para ele. Jesus se atentou ao clamor daquele homem, e Jesus parando, ele falou: chame-o. Pode chamar ele, porque eu estou ouvindo o clamor. E a Bíblia diz que eles chegaram até aquele cego e falaram assim: olha, tem de bom ânimo. Imagina aquele homem carregando aquela capa de humilhação, carregando aquela capa de tristeza,
de rejeição, de medo, aquela capa de que as coisas não dão certo na vida. Mas agora ele está ouvindo o próprio Jesus chamando ele. E o mesmo chamado que Jesus faz para nós aqui nessa noite: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus agora está chamando aquele homem para perto dele, e as pessoas estão falando: olha, tem de bom ânimo, porque Ele está te chamando. E a primeira coisa que aquele homem vai fazer no versículo 50, se Jesus está me chamando, a primeira coisa que ele faz, ele abriu mão da sua capa. A primeira coisa que ele fez, ele abriu mão do seu fracasso. A primeira coisa que ele fez, ele abriu mão do seu medo. A primeira coisa que ele fez, ele abriu mão da sua tristeza, porque Jesus estava chamando ele. E nessa noite, essa mesma palavra eu quero liberar sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite carregando capas. Talvez você chegou aqui nessa noite carregando um jugo que está muito pesado sobre os teus ombros. Mas o mesmo Jesus que passou naquele dia na cidade de Jericó é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, através da unção e da presença do Espírito Santo. E esse mesmo Jesus, Ele está te chamando nessa noite. E a coisa, ou o que Ele vai tirar da sua vida, é todo o peso, toda a capa, todo o peso de humilhação, todo o peso de rejeição, todo o peso de doença, todo o peso de vício, todo o mal que foi colocado sobre os seus ombros. No convidar de Jesus, através da unção do Senhor, vai cair por terra, e você vai sair daqui de cabeça erguida, porque a unção do Senhor vai te alcançar de uma forma sobrenatural nessa noite. É essa unção que veio sobre aquele homem naquele dia. Ele entendeu: se Jesus está me chamando, eu não posso mais viver com esse peso sobre os meus ombros. E a Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, ele levantou-se. Aquele homem, ele vivia cabisbaixo. Ele não conseguiria mais andar, ou ele não conseguia mais andar com a cabeça erguida, porque ele se sentia inferior a todas as pessoas, por causa da sua deficiência e por causa da capa que mostrava quem ele era. Mas o encontro que ele vai ter com Jesus, a unção que vai vir de Jesus sobre a vida dele, tirou a capa e o fez ele ficar de pé novamente. É essa unção também que está sobre a nossa vida aqui nessa noite. Essa unção, ela tem o poder de despedaçar todo jugo. Essa unção, ela vai despedaçar sobre a sua vida todo jugo. Mas essa unção também nessa noite, ela vai te colocar de pé. Talvez você entrou aqui, você está cabisbaixo, você está caído. Talvez você entrou aqui, você está desanimado, está cansado. Talvez você entrou aqui, você está sem forças. Mas essa unção, além de tirar o peso dos teus ombros, ela vai te colocar de pé novamente, ela vai te levar a orar novamente, ela vai te orar a clamar novamente, ela vai te levar a fazer a vontade de Deus novamente, porque a unção do Senhor, ela despedaçará todo o jugo da nossa vida, em nome de Jesus. E é essa unção que nós estamos declarando e profetizando sobre a nossa vida aqui nesses dias. E esse homem agora, ele vai ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele abriu mão da sua capa, do seu peso. Ele abriu mão de tudo aquilo que era uma humilhação e uma frustração para ele. Imagina Jesus, o Todo-Poderoso, e agora ele vai ter um encontro com ele no versículo 51, esse cego agora, Bartimeu, vai chegar e Jesus falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Aí o versículo 52, a Bíblia diz: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O milagre acontece de forma instantânea sobre a vida daquele homem.
O peso que ele estava carregando naquele dia foi quebrado. O jugo que ele estava carregando, quem dominava ele naquele momento era a frustração, quem dominava ele naquele momento era a doença, era a enfermidade, quem dominava ele naquele momento era o medo, quem dominava ele naquele momento era a rejeição, quem dominava ele naquele momento era a angústia, era a tristeza, mas foi quebrada a partir do momento que Jesus encontrou aquele homem e a unção o alcançou e a capa foi despedaçada. E nessa noite, meu irmão, assim também será sobre a sua vida. Talvez você pode estar aqui e falar, mas comigo está tudo bem, mas você sabe que lá na sua casa o jugo está muito grande, o peso está muito grande, mas a unção que vai vir sobre a sua vida, ela vai se estender lá na sua casa, ela vai estender lá na sua família. Se houver alguém lá que está sobrecarregado, se tiver alguém lá que está com uma carga pesada, vai ser despedaçado por causa da unção de Deus que vai ser derramado sobre a nossa vida. Essa unção, ela tem o poder de despedaçar todo o mal. Essa unção, ela quebra todo o mal. Não tem diabo, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria que pode ir contra essa unção. Não tem nada que pode ir contra o poder de Jesus. Você não foi escolhido para carregar essa capa, você não foi escolhido para carregar esse jugo. Você não foi escolhido para viver dessa forma. O Senhor nessa noite, Ele quer quebrar todo o jugo da tua vida. O Senhor nessa noite, Ele quer despedaçar todo o jugo da tua vida. O Senhor nessa noite, Ele quer arrancar essa capa dos teus ombros. Ele quer arrancar essa capa do teu pescoço, para que você possa viver a sua vida conforme Ele planejou para você. Muitas pessoas tristes, muitas pessoas que conversamos e falam, não tem mais vontade de viver, pessoas que não tem mais um brilho no olhar para viver, mas nessa noite, tudo isso vai cair por terra, porque a unção do Senhor, ela vai te colocar de pé novamente, a unção do Senhor, ela vai te fazer sonhar novamente, a unção do Senhor, ela vai te gerar vida novamente, a unção do Senhor, ela vai te gerar saúde novamente, a unção do Senhor, ela vai te colocar de pé para você desfrutar daquilo que Ele tem para você, através da palavra dEle. E é essa unção que nós iremos declarar sobre a sua vida nessa noite. É essa unção que despedaça jugo, da nossa fé em Jesus, que nós iremos declarar sobre a sua vida nessa noite. Capítulo 10 de Isaías, versículo 27. E acontecerá naquele dia, o jugo será tirado do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Ali está falando naquele dia, mas eu profetizo que vai ser hoje, vai ser agora. Todo o jugo da tua vida será despedaçado por causa da unção. Se você tem algum peso que você tem carregado, que você acha, mas isso aqui não está fluindo na minha vida, eu entendo que eu estou carregando uma carga que não é para mim, vai ser despedaçado agora, através da unção do Senhor que vai vir sobre a sua vida. Nós iremos fazer um momento aqui profético. Semana passada você recebeu sobre a sua cabeça uma unção, e essa unção, ela significou esse quebrar de jugo, e hoje você vai receber nas suas mãos essa unção. E essa unção, ela vai significar o Senhor quebrando todo o jugo da sua vida.